Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Mais uma vez estamos aqui no podcast Med Talks. Ele que é feito para você. Estamos hoje recebendo 2 colegas ilustres médicos da região do oeste do Pará, especificamente Santarém, o Dr. Euler Amaral, cirurgião plástico, graduado pela Universidade do Estado do Pará, em Belém, fez a sua pós-graduação em São Paulo e cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Depois seguiu para a França, onde fez fellow em cirurgia plástica e desde 2005 atua no campo da cirurgia plástica em geral. É responsável pelo departamento e serviço de cirurgia plástica do Hospital Regional do Baixo Amazonas, onde atua basicamente em cirurgia reparadora e no seu consultório particular em cirurgia reparadora e cirurgia estética. E a nossa amiga e profissional também renomada, a doutora Laira Freitas, médica cirurgiã geral, formada pelo EPA, Universidade do Estado do Pará, especialista em mastologia pela Universidade Federal do Ceará, que atende no Centro Médico João 23, onde realiza a sua atividade profissional. Eu gostaria de agradecer o convite aceito por vocês. É uma honra tê-los aqui nesse momento, nesse bate-papo, aproveitando inclusive essa data memorável, né, que é o Outubro Rosa. E eu gostaria de ouvir de vocês, né, qual a importância, qual o significado dessa data para vocês. Doutor Euler. Bem, para mim, como cirurgião plástico, é uma data muito importante mesmo, porque significa assim, o cuidado que a gente tem que ter com a questão do câncer de mama, né, que é o câncer mais incidente na mulher. No Brasil, pelo menos, a gente vai saber melhor isso com a doutora Laila, né, que já é o assunto dela. Mas no que toca à cirurgia plástica, poucas coisas ou praticamente nada me deixa mais feliz do que ver a mama de uma mulher que perdeu pelo câncer de mama a sua mama reconstruída. Perfeito. Doutora Laila, esse seu campo, que é a mastologia, qual a importância desse mês para a conscientização de uma doença tão devastadora que a gente não pode deixar, em momento algum, de transmitir a seriedade pela qual a atividade que você e outros mastologistas exercem nesse país na conscientização e no tratamento dessas pacientes? Então, primeiramente, agradecer o convite, né, de estar aqui falando sobre esse tema, falando a importância do Outubro Rosa. É um mês que vem para coroar, na verdade, um trabalho do ano inteiro. Eu sempre gosto de comentar que outubro é rosa, mas o ano inteiro deveria ser. Porque quando a gente para falar sobre o assunto, como o doutor Euro já adiantou, o câncer de mama é o câncer mais incidente que tem no mundo dentre as mulheres, né, fora os cânceres de pele, não melanoma. E como a gente tem um alto índice de incidência, ainda uma alta mortalidade, a gente consegue pegar esse mês e conversar sobre o assunto, levar informação, né? Esse é um canal que a gente pode estar usando também para falar sobre câncer de mama, desmistificar algumas coisas, chamar a atenção sobre a doença, sobre o diagnóstico precoce. Então, tentar minimizar, né, diagnósticos, mas principalmente tentar minimizar mortalidade, tentar minimizar esses tratamentos mais agressivos que vão precisar também de reparação, tentar fazer com que a paciente tenha um tratamento quando necessário, um tratamento com menos agressividade. Então, essa é a importância do mês de outubro, né, para a gente falar sobre o tema. Claro que a gente queria falar sobre isso o ano inteiro, mas a gente pega esse mês dedicado ao câncer de mama para chamar atenção para o tema e conversar sobre isso um pouquinho mais. Isso é extremamente importante para você mulher, para você também homem, que tem sua esposa, sua filha, sua mãe e que precisa transmitir para ela a necessidade do autoexame, da procura pelo seu médico de confiança, seja ele ginecologista, na maioria das vezes é o imediato, mas possivelmente o ideal é que seja o mastologista, para que esse possa ter condição de tirar a dúvida ou muitas vezes até dar um diagnóstico benigno ou não. Então, esse podcast é para você. Doutora, me responda uma coisa. Quando a senhora tem um paciente que tem uma queixa, que chega no seu consultório com um histórico familiar de câncer de mama,
Como seria essa abordagem? Porque a gente sabe que tem uma relação hereditária, mas a gente também sabe que isso não é 100%. Então, como é que... O que a gente poderia falar para essa mulher que está em casa, para essa família que tem pessoas que tiveram ou têm câncer de mama? Então, é assim, tem muito essa ideia de que se eu tenho alguém na família com câncer de mama, meu risco é bem maior. E também chegam muitos pacientes ao contrário, achando que por não ter história familiar, não corre nenhum risco de desenvolver a doença. Então, quando a gente tem casos de câncer, 10% mais ou menos de todos os casos tem a ver com história familiar, tem a ver com hereditariedade, com questão genética. Mas 90% não tem a ver com isso. Então, se a pessoa já tem uma história, claro que ela tem que ficar mais atenta. A gente tende a fazer exames com mais frequência ou começar o rastreamento um pouco antes. Por exemplo, o nosso rastreamento, né, tem que ser a partir dos 40 anos, independente de qualquer sintoma, com mamografia anual. Se você tem alguém na família que tem história familiar e que teve câncer de mama, e que esse câncer foi diagnosticado aos 40 anos, por exemplo, você já começa a fazer o exame de rastreamento 10 anos antes dessa data, dessa idade que a sua parente mais jovem teve. Então, a gente começa a fazer um rastreamento mais precoce. Começa a avaliar os outros fatores de risco, né? A gente sabe que, por exemplo, sedentarismo, obesidade são fatores de risco até mais, que aumentam mais o risco do que a história familiar. Então, tentar eliminar também esses outros fatores. Então, todos os pacientes que têm a questão hormonal, a gente tende a avaliar melhor a necessidade de terapia de reposição hormonal ou não, anticoncepcional ou não. Então, são pacientes que a gente tem um cuidado maior. Não é uma regra de que a paciente que tem história na família vai desenvolver, mas a gente tem que ter sempre um cuidado ali especial. Se for o caso, às vezes muitas mulheres da mesma família que tiveram câncer de mama, a gente pode tentar fazer um teste genético para uma avaliação um pouquinho mais aprofundada e tomar algumas providências, né, às vezes até mastectomia profilática, se for o caso, para essas pacientes. E assim, dos métodos diagnósticos que a gente tem mais próximo da população, a mamografia ela é o melhor? De rastreamento, sim, né? A mamografia ela é o exame que melhor atende rastreamento de câncer de mama. Existem os exames complementares, ultrassom, ressonância, eles ajudam na complementação. Mas a mamografia ela é o melhor exame para rastrear. Então, paciente que não tem nenhum sintoma, não tem nenhuma queixa e quero rastrear se tem alguma doença na mama, a mamografia é o exame ideal para isso. Mesmo no caso de pacientes que fazem cirurgia plástica, que tem prótese, sim, isso não atrapalha absolutamente nada? Nem nada. Pode fazer mamografia com prótese, mastopexia, qualquer cirurgia plástica pode fazer mamografia. Então, a mamografia é o exame de eleição. Sim. Para que a gente possa fazer um screening da patologia, da doença e rastrear. Pode precisar de algum complemento, mas o exame inicial é a mamografia. Quando a gente tem um exame positivo ou suspeito, o exame seguinte à mamografia seria? Depende de cada caso, né? A maioria das vezes a gente pode complementar. Por exemplo, achei alguma coisa ali, uma manchinha ou um nódulo na mamografia. Quero uma caracterização melhor. Eu posso ir para ultrassom, para ela me ajudar a ver se é um nódulo, se é um cisto, se é só uma densidade de mama diferente. Deu aqui, eu não consegui definir, tem a ressonância. Isso tudo, claro, aliado ao exame clínico. O exame físico da mama é muito importante, porque a gente também consegue ver ali se tem alguma alteração, se a gente consegue sentir um nódulo, como que a gente sente esse nódulo. E aí, quando a gente acha ali alguma alteração que realmente precisa ser investigada, biopsia, e aí sim a gente tem um diagnóstico. Não tem como dizer que a paciente tem ou não câncer de mama só de olhar. Às vezes tem paciente que chega no consultório dizendo, alguém me disse que eu tinha câncer, e a gente vai atrás da biópsia e não tem. Então, a gente só pode dizer que a paciente tem câncer de mama ou não com uma biópsia. Outra coisa que é interessante abordar para você é que o homem também tem câncer de mama.
né? Isso é algo que às vezes as pessoas não têm essa ideia. A incidência é muito alta, doutora? Não, não. Na literatura, eles colocam um caso de homem para 100 de mulher. Mas na prática é bem menos do que isso, assim, a gente percebe. Eu acredito que eu já estou na mastologia já há quase 10 anos, aí eu devo ter visto uns 2 casos de câncer de mama em homem, né? Bem mais raro. Mas também é mais fácil de ser detectado. A gente não tem aquele screening, né? Aquele rastreamento em homem, porque a incidência é muito pequena. Mas como a mama masculina não se desenvolve normalmente, sim, qualquer nódulo, qualquer alteração é mais fácil de ser percebido. E aí tem que procurar. Percebeu, cresceu o nódulo, saiu alguma feridinha, tem alguma coisa diferente, já procura para avaliar o que está acontecendo. E aí a biópsia seria o passo... Mesma coisa. Pode fazer mamografia em homem, pode fazer ultrassom em homem, biópsia, tudo do mesmo jeito. O tratamento tende a ser da mesma forma também. Doutor Euler, quando a gente se depara com a situação em que a paciente precisa retirar a mama, como é que é essa abordagem da cirurgia plástica? Bem, inicialmente, assim, quando se decide que a paciente vai precisar retirar a mama, a gente tem que conversar primeiro com a mastologista, né, o mastologista, para saber como vai ser essa retirada, porque às vezes pode ser uma cirurgia de preservação da mama, né, uma segmentectomia, ou seja, tira só um pedaço da mama, e aí a gente pode fazer uma cirurgia plástica ali, ou para colocar uma prótese, para aumentar aquela mama que perdeu um pedaço dela, para simetrizar com o outro lado, ou de repente fazer uma simetrização já com mastopexia, colocação de prótese do outro lado. Quando tem que fazer realmente a mastectomia, que é a retirada de toda a mama, praticamente toda a mama, aí a gente precisa conversar também com o mastologista, com o oncologista, para decidir se essa reconstrução pode ser imediata, ou seja, na mesma hora que retira a mama, já reconstrói, ou ela deve ser tardia, por alguns motivos. Né? Os motivos eu acho que a doutora Laila pode explorar melhor em algum momento, mas geralmente depende da vontade da paciente ter a mama reconstruída imediatamente, né, ou não, né, e da condição da doença. Né, como é que é o câncer, que tamanho ele é, se ele vai precisar de uma outra terapia após a retirada, complementar, como uma radioterapia. Né? A quimioterapia geralmente não interfere, mas a radioterapia ainda, né, é um fator que pode fazer com que essa cirurgia de reconstrução seja feita em outro momento. A condição clínica da paciente também é importante, né? Então a gente não vai submeter uma paciente que está doente, por outro motivo, até pelo próprio câncer, a uma cirurgia mais longa, vai ser retirada a mama e ainda vai passar por mais 2, 3, 4, 5 horas de reconstrução. Isso pode fazer a imunidade da paciente cair e ser um fator de prognóstico ruim para ela no segmento do tratamento do câncer. Né? Então, pelo que eu entendi, existe uma integração da equipe no sentido de ofertar para o paciente algo que seja mais indicado. É quase que uma terapia individualizada, né? Individualizada e em conjunto. A decisão é conjunta. A paciente realmente ela precisa ser informada que ela tem o direito, inclusive garantido por lei, né? Uma lei que já vem desde 2013, né? Que é uma lei, um projeto de lei que visa a informação, né, de toda a paciente que retira a mama por câncer tem o direito de fazer a reconstrução imediata. Sim. Mas esse direito tem que ser discutido. Sim, né? Sim. Se dá para fazer, se não dá para fazer, isso a gente vai conversar. Aproveitando esse momento aí psicológico, vamos dizer assim, que a mulher passa, doutora, como é que é atender uma paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama? A senhora tem uma prática de um atendimento multidisciplinar, com psicólogo. Como é que funciona esse atendimento? Porque eu acredito que para a mulher a mama é algo assim muito valioso, além de ser uma doença gravíssima, o câncer, mas tem todo o estigma da retirada da mama, mesmo que vá ser
feito a reconstituição. Como é que funciona a cabeça dessa mulher? Como é que a gente pode dar o apoio a essa mulher? Ou vocês dão o apoio a ela? Sim, infelizmente tenho dado mais diagnósticos de câncer do que eu gostaria, né? Mas a gente percebe que cada paciente ela tem uma forma diferente de receber a notícia. Eu tenho pacientes que já chegam comigo antes até de fazer a biópsia e já chegam com aquele pensamento de que vai cair meu cabelo, vou perder a mama, vou perder o marido, vou perder meus filhos, eu quero cuidar dos meus filhos. Então, já chega com esse tipo de pensamento. E eu tenho aquelas pacientes que também chegam entendendo o que está acontecendo e vamos fazer os passos, o que eu preciso fazer. Então, positividade. Então, tem uma diferença já de receptividade da notícia, do diagnóstico dos pacientes. Claro que apoio psicológico desde o início para que cada uma tenha essa forma de lidar, porque às vezes também as pessoas que estão mais tranquilas é como se fosse talvez ali um escudo de tentar abstrair, não pensar sobre aquilo. Ou uma negação. Né? É isso, tipo, como se fosse uma gripe, sim, né? E aí isso também é importante. Outra coisa que a gente sempre tenta conversar é com a família. O apoio, além da paciente estar passando por tudo isso, a gente também precisa de um apoio familiar, uma rede de apoio. Infelizmente, muitas pacientes ainda vão receber um diagnóstico sozinhas, né? Então, a gente também, quando tem a oportunidade, vai um acompanhante, às vezes o filho, a filha, às vezes vai a família toda também. Aí a gente aproveita para pegar esse momento e falar, olha, vocês precisam ajudar, é um tempo, é um período de tratamento que tem ali os seus altos e baixos, tem as suas particularidades, mas vai passar. Mas o que vai precisar é ter esse apoio. E a gente, como profissional, também precisa dar segurança para a paciente. Uma coisa que é importante desde a primeira vez, quando a gente dá o diagnóstico, eu falo, olha, eu sempre falo isso para os meus pacientes, primeiro esqueça tudo que você já ouviu falar sobre câncer de mama. É até engraçado a gente falar, olha, esqueça. Porque cada paciente a gente trata de forma individualizada. Então, se você chegar com várias pessoas que fizeram tratamento, cada uma pode dizer que fez uma coisa diferente. E aí você não pode se comparar. Já, porque fulana ficou sem a mama, porque ciclana fez a reconstrução no mesmo tempo, a outra não. Então, assim, são experiências diferentes. Totalmente diferente. Então, a gente precisa ter essa individualização e explicar, olha, o seu tratamento é este, as nossas opções são essas, por causa disso, por causa daquilo. Então, isso também faz a paciente se sentir mais segura do que está acontecendo, participar do processo. Eu acho que a paciente, assim como na decisão de fazer a reconstrução, como fazer, a gente tem que explicar, olha, dá para fazer isso, por que dá para fazer isso, não dá para fazer isso, por que não dá. Isso tudo vai ajudando ela a se sentir mais confiante de que tem um caminho a se seguir, mas a gente tem ali uma linha de chegada à vista. Né? Então, e eu acho que a rede de apoio também familiar conta bastante, né? Porque é um momento, eu imagino que é um momento bem difícil, né, para a mulher, e ela precisa ter esse apoio da família, entender que a família vai ser algo que vai dar um amparo bem forte para ela. E quando você tem uma história como essa, e você comentou no início, que vamos dizer que eu tenha 2 irmãs, e uma delas tem o câncer de mama. Existe algum rastreio assim de rotina que eu posso fazer? Vale a pena fazer esse rastreio, já que você colocou que apenas 10% tem a ver com a hereditariedade? Na rotina sua, você costuma fazer algum rastreio desse? Normalmente, a gente orienta... o paciente teve diagnóstico, a gente vai atrás das mulheres mais próximas da família, né? Irmã, mãe, avó e filha, né? As parentes ali de primeiro grau. E aí a gente vai ver quem já fez exame, como é que estão esses exames, quem não fez. Então, bora fazer, bora atualizar esses exames. A paciente, dependendo da idade ali, quantos anos ela teve o diagnóstico, as outras mulheres da família, quantos anos tem, para já fazer aquela regrinha lá, já está na hora de fazer ou não, né? Já tem 10 anos antes ou não. Mas a gente vai nos exames de imagem. Quando tem alguma alteração nesses exames, a gente também investiga um pouquinho mais de rigidez nessas investigações. Nódulos que, na maioria da população, a gente poderia só acompanhar, dependendo do caso, a gente biopsia logo para ter uma certeza de que não tem
nenhuma alteração. Então, a gente tem um controle ali um pouquinho mais rigoroso. Mas não tem nada de muito diferente em relação a exames diferentes, isso não. E, assim, o caso mais emblemático que a gente tem é da Angelina Jolie. Então, que ele fez a mastectomia, né? E subcutânea, preservou, né? A pele. E a gente ouve muitas mulheres com essas dúvidas de que se tem um caso, ou se é indicado, ou quando é indicado. Sim. Essa pergunta sempre vem, quando a gente vai fazer as perguntas. Angelina Jolie. No caso da Angelina específico, ela tem uma mutação genética, né? Ela é uma paciente mutada, ela tem mutação do gene BRCA. E nas pacientes que têm essa mutação, a chance de desenvolver câncer de mama durante a vida é de quase 90%. Então, é quase que você só fica esperando a hora de que ele vai aparecer. Então, essas pacientes, sim, têm indicação de fazer mastectomia redutora de risco. Como é que você tira tecido glandular, a maior parte, né? Não tem como tirar completamente. Senão então você acaba inviabilizando a reconstrução só com prótese, ela perde a mama e vira uma mastectomia. Exato. Então, não dá para tirar toda nesses casos a mama. Mas tira o quê? 90%. Então, diminui 90% a chance em cima daqueles outros 90%. Por isso que a gente fala que é redutora de risco, ela não é profilática. Não quer dizer que ela vai evitar o câncer de mama, né? Mas ela reduz. Inclusive, no caso da Angelina Jolie, uma pergunta que podem fazer: e quem é que vai ser elegível a fazer os exames de mutação genética? Todo mundo? Porque eu preciso saber se eu tenho ou não. A mãe dela teve câncer de mama precoce e tinha o gene. Então, o gene mutante, né? Então, ela foi atrás e descobriu também que tinha. E provavelmente as filhas terão, não é isso? Isso mesmo. Isso é um caso bem emblemático e eu tenho certeza que deve ser sempre o questionamento do consultório. E nesses casos em que você precisa fazer a mastectomia, como é que a mulher, depois da cirurgia reparadora, como é que ela lida com essa questão da autoestima? Porque eu acho que quando faz a mastectomia deve ir a zero. Mas quando você faz a reconstrução da mama, como é que essa mulher lida com essa situação? Olha, a gente costuma dizer assim, a cirurgia de reconstrução imediata, ela tem vantagens e desvantagens. Todas as duas têm. Se você deixa para reconstruir na hora que retira o câncer ou deixa para reconstruir um tempo depois. Qual é a principal vantagem de você reconstruir imediatamente? A mulher ela não se vê sem a mama. Ela não se vê, entre aspas, com aquela mutilação, né? Eu estou sem a mama. Claro que no primeiro momento não vai ser uma mama com areola, com mamilo, talvez nem com o formato final da mama e muito menos simetrizada. Mas ela não tem aquele vazio, digamos volume, assim. Né? Ela tem um volume, entendeu? Qual é a desvantagem? Ela vai achar feio. Ela não vai valorizar tanto quanto aquela que passou pela mastectomia, passou tempo, passou 1 ano, 2 anos para poder fazer a reconstrução, e aquela sofreu a ausência da mama. Sim. Então, quando ela tiver o volume, nem que seja um volume qualquer ali, ela já vai dar mais valor. Ela tende a dar mais valor do que aquela que fez a reconstrução imediata. Por quê? A que fez a reconstrução imediata, ela perdeu uma mama praticamente perfeita. Sim. E ali não está mais uma mama perfeita. Então, existem essas nuances que têm que ser trabalhadas no psicológico da paciente. Digo, olha, para a reconstrução imediata, você não vai ter ainda a sua mama, né? Em nenhum momento ela vai ser igual à sua mama. Eu falo, você nunca mais vai ter a mama exatamente igual como era. A gente vai tentar deixar o mais parecida possível com a outra ou com a que você tinha, mas você tem que trabalhar na sua cabeça que é uma mama reconstruída. Então, existem essas nuances que a gente tem que trabalhar a expectativa da paciente nesse sentido. Então, assim, quando ela imediatamente ela tende a ficar grata por ter o volume, mas tende a se decepcionar porque não é a mama dela. Sim. E já a outra que reconstruiu tardiamente fica nas alturas, porque ela passou por tantas situações de sofrimento e estresse por não ter aquela mama,
Tipo, um exemplo, teve uma paciente minha que chegou, doutor, eu já passei uma vergonha que, assim, elas usam uns moldes, né? Sim. Tipo uns enchimentos, só para colocar no sutiã ali para usar uma roupa e não ter uma diferença visível, né? Por baixo da roupa. E aí essa paciente foi experimentar uma roupa numa loja, numa boutique, e ela sempre se tranca, né? Né? Naturalmente para ninguém vê-la. Só que no momento que ela tirou o sutiã, o molde dela rolou por baixo da porta. Puxa vida. E ela ficou numa situação assim, tinham outras pessoas na loja, tinha a vendedora, e ninguém precisa saber que a paciente é mastectomizada. Sim. E ela disse, meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou me enterrar, vou morrer de vergonha. Então, assim, é uma situação constrangedora. Então, para essas pacientes que ficaram sem a mama e passaram por situações como essa, ou até piores, é uma alegria só, né? É uma felicidade imensa, né? Eu vejo muita mudança de comportamento, até do mau humor, sabe? Daquela tristeza, aquela pessoa que era para baixo, que era negativa, que não se arrumava. É como se fazer uma outra cirurgia, né? Cirurgia plástica estética. Aí quando ela já volta arrumada, já volta sorridente, então, assim, já coloca um decote, muda o astral da pessoa. É muito legal de ver isso. E é gratificante de verdade. É questão de comparação, né? Quem faz imediato compara a mama com a mama que tinha, e quem faz depois compara com o plastrão, né? Compara com aquela cicatriz vazia, com aquela mama, né? Com aquele tórax vazio. Então, a reconstrução da mama, ela é feita em vários tempos. Como é que, eu queria que você me esclarecesse, assim, até para os nossos... Sim, assim, não é tão simples, mas eu vou tentar simplificar aqui. Geralmente, tem cirurgiões que fazem tudo num tempo só, entendeu? Faz até a simetrização, mesmo na reconstrução imediata. A gente coloca ou uma prótese, se tiver condições de colocar a prótese, se for assim uma segmentectomia, retirou só um pedaço, ou uma cirurgia que preservou pele, coloca uma prótese ali, geralmente protegida por músculo. Se não tiver condições de colocar a prótese, ou se for da preferência da paciente, pode rodar o retalho de músculo e gordura da barriga, né, do reto abdominal, ou ainda o retalho das costas, né, que é o do grande dorsal. E esse, geralmente, como não tem o volume de gordura que tem no abdômen, vai precisar também de uma prótese. Existem outras técnicas que são usadas também, a gente já usou aqui em Santarém, aqui no Hospital Regional, que é o expansor de pele. Quando é que a gente usa expansor de pele? Quando se preserva uma boa parte da pele, mas ainda assim a paciente, por algum motivo, não quer ou não pode fazer uma cirurgia maior, não quer rodar retalho da barriga, não quer do abdômen, não quer rodar retalho das costas, e a gente faz uma expansão. A mama, geralmente, do outro lado não é muito grande, então a gente expande um pouco aquele tecido e, ao final da expansão, que é um processo, né? Que a paciente vai voltando para encher aquele expansor, que é basicamente como se fosse uma prótese de silicone, só que ela não tem nada dentro. E ela vai sendo preenchida ao longo de a cada 15 dias, a cada 20 dias, com soro fisiológico no ambulatório mesmo. E aí ela vai precisar de uma outra cirurgia para trocar esse expansor por uma prótese. Ou, em outros casos, esse expansor já pode ficar definitivamente ali. Né? Existem expansores definitivos que já fazem a vez da prótese mamária e ela não precisar de uma cirurgia posterior. Perfeito. Então, assim, a gente percebe que o impacto emocional da paciente é muito grande, né, doutora? Sim. E a gente imagina que, assim, o suporte psicológico, principalmente dado por vocês, mastologistas, é fundamental, né? Porque muitas vezes ela é completamente surpreendida, né? Sim. Por uma situação que às vezes não é comum na família. E eu gostaria de saber o que seria interessante a gente passar para essas mulheres que estão agora nos ouvindo, ou esses maridos que estão aí, né? Pais que estão nos ouvindo. Como é que a gente podia desmistificar algumas crenças que a gente ouve assim, que a gente chega a doer nos nossos tímpanos, eu que sou otorrino, que a gente fica, meu Deus do céu. Então, assim, eu queria que se a senhora tivesse algum aí que seja mais frequente no seu consultório. Sim, a gente tem muitos mitos, né? A gente já tem muito medo. Para começar, a gente já tem muito medo do câncer.
câncer em geral. Sim. Né? E a mulher também tem muito medo do câncer de mama. E aí a gente tem muitas dúvidas dos pacientes, às vezes pelo medo do diagnóstico, às vezes pelo medo de fazer o exame, de ir atrás e descobrir realmente alguma coisa. Às vezes, infelizmente, por desserviços mesmo, a gente tem aí nas redes sociais muita gente falando muita coisa que não devia. Muita bobagem, né, doutora? Muita bobagem. Chega a dói no coração. A gente passa aí anos fazendo um trabalho de conscientização, de falar para os pacientes a importância de fazer os exames, a importância de procurar, né, o mastologista, de procurar fazer o seu rastreamento direitinho. E aí, às vezes, vem alguém e diz, câncer não existe, câncer é uma besteira, mamografia não faz mal, mamografia causa câncer. A gente ouve bastante isso. No consultório, tem pacientes que vêm questionando isso pra gente, de que ouviu doutor fulano de tal, falar que mamografia não pode, que mamografia causa coisas ruins, aumenta o índice de câncer por causa da radiação. Então, assim, primeiro, mulheres, por favor, mamografia não causa câncer, mamografia previne, rastreia câncer, então não tenham medo de fazer. É um exame, de certa forma, um pouquinho desconfortável? Né? Eu brinco com as minhas pacientes que a gente faz umas coisas bem mais desconfortáveis, não reclama. Então, fazer a mamografia uma vez ao ano ali para fazer o exame de rastreamento é essencial. Então, não tenham medo nem de fazer o exame. Tem paciente que às vezes chega comigo e eu pergunto, tu já fez mamografia? E ela diz, não. Eu falei, por quê? Doutora, porque dói. Eu falei, como é que você sabe que dói se você nunca fez? Né? Porque isso também cada paciente tem uma perspectiva diferente ali do que está de dor, de desconforto. Então, isso tudo a gente tenta conversar no consultório para tirar esses mitos, esses medos. Também não tenha medo de diagnóstico, nem de achados. Às vezes o paciente chega com qualquer achado lá e já fica preocupado. Doutora, apareceu aqui alguma coisa, já acha que aquilo ali... Né? Claro, tudo na mama tem que ser investigado, mas nem tudo é câncer. Então, também existem as coisas que são benignas da mama, os nódulos benignos, né? As alterações benignas. Então, a gente também tem que levar sempre isso, né? Para pensar sempre nisso, que nem tudo é ruim, tem que ser visto. Mas nem tudo é ruim. E se tiver algum diagnóstico, tratar. Câncer tem cura, câncer de mama tem cura, principalmente quando é descoberto cedo. Se eu descubro câncer de mama em estágio inicial, eu tenho 95% de chance de cura, de fazer um tratamento menor, de fazer... A maioria das vezes nem precisa de quimioterapia, né, dependendo do tipo, e você fica curado. Então, e depois vida normal, vida que segue. Então, é importante ter essas informações, né? Não ter medo, fazer os exames direitinho, tirar qualquer dúvida, sentiu qualquer coisa, procurar mastologista mesmo antes do tempo de rastreamento. A gente tem aquela premissa de fazer todos os anos, né, anual. Mas se antes no meu próximo exame eu sentir alguma coisa, procura também. Tudo melhor a gente tirar a dúvida. Eu sempre falo que a dúvida é a pior coisa, que você nem resolve o que tem que resolver e nem fica tranquilo de que está tudo bem. Perfeito. Então, melhor tirar a dúvida do que ficar aí guardando coisa. Perfeito. Isso é para você, mulher. Isso é para você, homem também, como já vimos aqui, que os homens também têm câncer de mama. E você também tem uma mãe, tem uma filha, tem uma esposa. E é importante que vocês saibam disso. O melhor amigo é o mastologista. A gente ouve muita coisa, muita bobagem nas redes sociais, coisas que cientificamente não tem nenhuma comprovação. O câncer de mama, ele é sim um câncer que já está bem definido a sua etiologia e já está muito bem estudado. E como já foi dito aqui, ele é o câncer mais frequente no sexo feminino. Então, vocês precisam estar atentos a isso. A mastologia é a especialidade e a doutora Laira Freitas, que atende aqui no Centro Médico João 23, é uma especialista que tem bastante conhecimento e pode lhe ajudar. Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça e evite certas redes sociais e certas bobagens que a gente ouve, que às vezes até dita por médicos, viu? Infelizmente, a gente nem sei se a gente podia chamar eles de colegas, mas é dita por médicos, colegas nossos, que
às vezes estão assim completamente equivocados, ou seguindo até outros propósitos que não é tratar da sua saúde. Então, eu gostaria de ouvir vocês, o Dr. Euler, em relação a você já viveu alguma situação em que o paciente foi, ou a paciente foi, né, que é mais frequente o câncer, a cirurgia plástica de mama na mulher, e você descobriu que a paciente tinha um câncer. Já aconteceu alguma coisa assim, um caso inusitado desse assim, e a paciente ir, de repente, nas investigações, faz parte da sua investigação clínica a mamografia? Como é que funciona assim o seu consultório? Agora eu não vou falar da reparadora, eu vou falar da estética. Sim, uma pergunta bem pertinente, porque essa semana eu tenho 2 pacientes que me procuraram há pouco tempo atrás, tipo menos de um mês atrás, e descobriram câncer de mama nos exames pré-operatórios. Entendeu? Então, assim, uma paciente, inclusive, mandou uma mensagem, é claro que eu não vou falar o nome de nenhuma das duas, né? Mas me agradecendo, pedindo desculpa porque não ia fazer a cirurgia, que já estava marcada e tal, imagina, pedir desculpa por isso, mas que agradecia muito, né, o fato de eu ter pedido o exame de mamografia para ela e que senão ela só ia descobrir o câncer quando já tivesse mais avançado. E a outra paciente, ela veio para trocar a prótese dela, que eu tinha colocado há mais de 10 anos, que ela queria, estava desconfortável, queria trocar a prótese por alguns motivos, mas ela disse que ela estava sentindo um cisto, um carocínio ali, e aí disse, não, vamos atrás, né, de saber o que é isso, procurar mais exames. E eu descobri até pelas redes sociais que ela está tratando já o câncer, né, em Belém. Né, já começou, é um câncer relativamente agressivo, que cresceu muito rápido, de um pequeno nódulo já está com 3,5 centímetros, e ela precisou fazer a quimioterapia inicialmente para depois fazer a cirurgia. Né? Então, assim, o câncer de mama, ele não deve ser uma preocupação só do mastologista ou só do ginecologista. Ele deve ser uma preocupação de todos os médicos que atendem uma mulher, né? Na mínima suspeita, ou até perguntar se ela faz com frequência, né, um exame de mama, nem que seja um ultrassom, né, que às vezes a mamografia não está disponível para todo mundo, mas o ultrassom realmente é um exame que é feito com mais frequência em quase todos os locais das nossas cidades, que são cidades, né, que no meio da Amazônia não dá para ter mamografia em qualquer cidade, mas às vezes o ultrassom tem. Então já ajuda, não é ideal, mas ajuda. Então qualquer médico, né, que esteja ouvindo a gente, se sinta responsável por essa mulher, já sabendo que de cada 8 mulheres, pelo menos uma vai desenvolver câncer de mama na vida. Então, assim, é responsabilidade, né, como médico e como ser humano, alertar essa mulher a procurar, né, o seu diagnóstico, né, ou a procurar ou fazer um exame, pelo menos, para saber se não tem essa infeliz doença, né? Isso é muito importante para você, porque às vezes a gente vai procurar um resultado estético e, como o Dr. Euler acabou de comentar aqui, a gente é surpreendido. E é a importância do profissional que te atende. O Dr. Euler é um profissional renomado na região, com muita experiência na cirurgia estética e também na cirurgia reparadora. E pelo que ele acabou de comentar, a gente vê a importância de ser médico do todo. Porque, às vezes, a pessoa é ser médico apenas de uma forma singular. E a importância de você ter uma visão um pouco maior. Pegando esse gancho aí que você acabou de falar, Euler, a prótese que surgiu um zum, que estava dando câncer e muita gente retirando a prótese. O que há de verdade, o que há de fake news em tudo isso? A gente sabe que a prótese ela tem um tempo médio de validade, mas que não é algo rígido. Mas isso é fato? A prótese pode gerar um câncer? O que há de mito? O que há de mentira, verdade? O que isso... Ou foi apenas
um vendavalzinho assim, num momento assim mais de briga de marcas, de próteses, que isso acontece também, né? Sim. O que eu posso te falar sobre relação de câncer de mama com prótese? Sim. Quando houve levantar essa hipótese nos Estados Unidos na década de 90, no final de 80, início de 90, eles surgiram as próteses com enchimento de soro fisiológico. Por quê? Porque eles achavam que se o silicone vazasse, poderia provocar o câncer de mama. Então, para eles não deixarem de usar as próteses para finalidade estética que seja, eles inventaram as próteses com solução salina, ou seja, colocava aquele saquinho ali e enchia de solução salina. Só que assim, tem desvantagens, né? Porque a prótese pode romper e a paciente perde o volume mamário de uma hora para outra, porque o organismo absorve a solução salina. Mas por muitos e muitos anos foi a única prótese que o FDA liberou para uso nos Estados Unidos. Enquanto o resto do mundo continuava a usar silicone. As próteses com enchimento de silicone, porque ela é um envoltório de silicone e dentro tem o gel de silicone, né? E lá dentro eles botavam soro fisiológico. Depois de 10 anos, alguma coisa assim, eles finalizaram os estudos e não conseguiram provar a relação entre prótese, uso de próteses de silicone e câncer de mama. Ou seja, a prótese de silicone já está muito estudada e não aumenta a incidência do câncer de mama. Às vezes até protege alguns tipos de câncer de fazer uma invasão ali muscular, entendeu? Dá uma certa proteção. Mas respondendo a outra pergunta de por que está esse surto de explante mamário, porque muitas mulheres estão retirando, é um assunto controverso, porque a gente já sai um pouco do assunto do câncer de mama e entra na doença do silicone. Né? Síndrome ásia, doença do silicone. É uma doença que não tem ainda uma comprovação científica concreta. É ainda uma hipótese. Né? A doença do silicone, ela funcionaria como se o silicone, em palavras simples, provocasse o sistema imune daquela paciente e provocasse como se fosse uma doença autoimune. Sim. Então, vários sintomas podem estar associados a hipotética doença do silicone, né? Dores de cabeça, dores no corpo, enfim. Então, na dúvida, tem mulheres que têm sintomas e querem retiram e algumas melhoram os sintomas, outras não melhoram os sintomas. Então, ainda, como eu falei, é um assunto que precisa, né, ser estudado, né? Tem estudos que ainda estão para serem concluídos, para saber se realmente para determinadas pacientes o silicone provoca realmente algum tipo de doença autoimune. Então, e outras simplesmente acabam por modismo, né? Porque muitas influenciadoras hoje estão optando, né, por retirar as próteses, por não ter mais corpos estranhos, né? Eu acho que é válido isso para aquelas pessoas, né? Mas eu também acho que quem não tem como aumentar a mama, assim, quem tem a mama pequena e tem um distúrbio de autoimagem, ou seja, tem uma autoestima abalada, porque a mulher que tem pouca mama, né, ela se sente, né, sente uma autoestima baixa. Essas mulheres, elas não têm que se perguntar muito se a prótese vai causar isso ou aquilo. Né? A prótese não causa câncer e a doença do silicone ainda é uma hipótese, né? Não é uma doença formalmente aceita pela sociedade médica, né? Então, essa pode sim usar o silicone, entendeu? Deve usar o silicone para aumentar a mama. E a gente vê na sua prática e na prática de outros colegas que a prótese de silicone ela é usada mundialmente há vários anos. Por isso que eu falei para você se não é alguma briga de mercado, porque a gente quando vê algumas coisas assim mal explicadas, a gente pensa até que está surgindo alguma metodologia nova aí de fazer algum tipo de substituição, aí surge esses rumores aí. Né? Não. Sempre houve um rumor, uma fofoquinha de que a prótese poderia estar associada a câncer, e isso daí já é comprovado que não, mas ultimamente as pessoas, né, as mulheres, elas estão... Né, mas como eu falei, né,
para cada uma pessoa ou duas que pensam em retirar suas próteses, existem 8, 10 que querem colocar. Então, não é que se inverteu, porque as pessoas falam, não, hoje tem mais gente retirando do que... Não se inverteu. Mas a gente tem que atender todas as pacientes, as que querem ter prótese, as que não querem mais ter prótese. A gente, né, não tem como negar o atendimento para essas pacientes. É um tratamento individualizado. Individualizado. Né? Ela não se sente, né, por algum momento. Eu ouço muito, né, esses relatos. Olha, doutor, foi muito importante. Eu era uma jovem que quase não tinha mama e o silicone me gerou muita confiança e tal. Eu fui mãe, eu casei, eu fui mãe. Hoje o silicone já não faz mais a minha cabeça, digamos assim. Eu já não quero mais ter mamas maiores. Eu quero retirar, mesmo que as mamas fiquem menores, eu não quero me preocupar daqui a 10, 20 anos ter que ficar trocando as próteses. Então, ótimo. Então, essas pacientes, elas estão certíssimas também, né? Sim. É o estilo de vida que elas querem ter agora em diante. O silicone já foi útil, não é mais. Excelente. A gente faz bons serviços também nos implantes. Perfeito. Doutora, a respeito, como a gente já falou, o Outubro Rosa, ela é uma data muito importante, né? Como você bem disse, deveria ser o ano todo. O ano rosa e não só outubro. Mas o que você acha que seria importante, né? Principalmente para dentro da nossa atividade aqui dentro da nossa cidade, da nossa região, que a gente poderia fazer para destacar a importância dessa mulher ou desse homem, como já foi dito também, os homens têm câncer de mama, a respeito de campanhas, de atividades, ou algo que você disse, olha, isso aqui talvez fosse importante. Você teria alguma coisa a mais que você acha que seria interessante? Eu acredito que assim, informação, né? Ainda bem a gente já está conseguindo bastante, né? Principalmente em outubro, muita mídia, muita palestra, muita conversa nas empresas. Geralmente a gente vai nas empresas e percebe eles fazendo sempre um momento ali de tirar dúvida, né? Na televisão, no Instagram e tudo. No sistema, principalmente no sistema privado, a gente vê muitas clínicas fazendo promoção de mamografia, incentivando tudo. Eu também acho que a gente precisa de melhorias em questão de política pública que ajude também a gente nessa função. Com certeza a doutora Eula não vai lembrar disso, mas quando eu ainda era residente de cirurgia, a gente acompanha também cirurgia plástica, e foi uma paciente lá para fazer uma avaliação, ela ia fazer mastectomia e fazer a avaliação da reconstrução, né, imediata. E aí eu fui conversar com ela sobre como que chegou, era uma paciente jovem, acho que ela tinha em torno de uns 40 anos mais ou menos. Ela disse, doutora, eu senti o nódulozinho, era bem pequenininho, era do tamanho de um grãozinho de feijão. E aí eu fui no posto. Demorei ali alguns meses tentando a consulta com o médico do posto. Sim. Quando eu cheguei lá, ele me pediu uma mamografia. Mais alguns meses para fazer a mamografia. Consegui a mamografia, levei para o médico, mandou para o mastologista. Se perdeu. Né? Chegou no mastologista, aquela mamografia já não servia mais, porque já fazia muito tempo. E aí ele pediu uma nova. Então, nisso tudo, se passou quase um ano. Nossa. Desde que ela descobriu o nódulozinho pequenininho de um carocinho de feijão até o momento que ela precisou retirar a mama toda por causa de um câncer de mama. Então, infelizmente, a gente também perde muitos pacientes aí nesse processo, né? Então, às vezes a gente fala, olha, mulheres, vão lá, tem que fazer exame, tem que... Aí elas vão, não conseguem, tem dificuldade. Né? Tem dificuldade de marcação, tem dificuldade, às vezes, do médico que está atendendo ali no posto de saúde. Eu já atendi em posto de saúde e eu ficava falando, bora, já fez exame. As mulheres, às vezes, não tinha essa dificuldade de pedir. E quando eu pedi a mamografia, pouquíssimas vezes eu conseguia ver o resultado. Certo. Então, a gente tem ainda essas dificuldades também, né, do nosso sistema. Isso é nacional, na verdade. Sempre Sim. que a gente vai nos congressos, a gente vê sempre essas mesmas queixas. Então, a gente também tem que brigar por isso, né? É uma coisa que toda a população tem que brigar por isso, para poder ter. Porque não adianta só a gente saber o que tem que fazer, se na hora que precisa, a gente não consegue. Então, também essa é uma provocação que a gente faz nesse Outubro Rosa, né? Tanto para as mulheres, para os homens, para
cobrarem, quanto para as nossas autoridades políticas de terem um pouquinho mais de cuidado em relação a isso. Para a gente não perder nossos pacientes para o sistema. Né? A acessibilidade é algo fundamental, porque o câncer ele não espera. Não. E quando o paciente perde o time, aquela cirurgia que talvez pudesse ser menor, ela passa a ser maior e, inclusive, eu acho que até para o próprio Sistema Único de Saúde encarece. Sai muito mais encarece caro. muito, né, o cuidado com aquela Sim. paciente. Então, se a gente tivesse maior celeridade entre o diagnóstico e o tratamento, né, Sim. a gente teria, inclusive, diminuição do custo, Muito. que, sem dúvida nenhuma, para as políticas públicas é fundamental. Se você for comparar o preço de uma mamografia com o preço de uma quimioterapia, né, não faz. Pois é. Então, assim, eu acho que isso é bastante pertinente, essa colocação sua, e serve para alertar a população, né? Acabamos de ter agora, né, um pleito aí municipal em que a gente sabe a importância da saúde na vida Sim. das pessoas. Importantíssimo. Então, doutor Euler, em relação à questão da cirurgia reparadora, a gente já viu aqui que pode ser feito de imediato e pode ser feito depois. As duas têm coisas boas e coisas ruins. Em relação a essa forma de abordagem, existe algo a mais que você queira colocar em relação à expectativa da paciente? Algo que você acha que seria importante alertar ela em relação aos passos? Pelo que eu vi, não é um procedimento único, talvez seja um procedimento em várias etapas, e isso também é algo que você consegue passar para elas numa boa, elas têm essa percepção. Como é que funciona isso aí? Sim. Eu estava lembrando que a gente não conseguiu completar a nossa resposta lá, a gente acabou pulando um pouco, mas exatamente isso. Uma segunda etapa, de um modo geral, de uma reconstrução de mama, é a simetrização. Quando ela não é feita logo no início, né, que geralmente não é feita para não deixar aquela cirurgia imediata prolongar muito, né, e deixar o paciente debilitado, ela pode ser feita, essa simetrização, num outro momento, né? Até posterior à reconstrução tardia. Às vezes ela passa por 3 ou até 4 cirurgias, porque depois da simetrização a gente ainda pode fazer a areola, o mamilo, tudo é conversado, né? Eu, particularmente, gosto de indicar muita tatuagem para a reconstrução de areola, né? O mamilo é reconstruído com alguns retalhos, né? Mas a areola hoje tem tatuagens que são tão perfeitas. E você não precisa ficar fazendo cirurgia mais para deixar... Que eu costumo dizer assim, hoje você consegue tatuar o rosto de uma pessoa Sim. perfeitamente, porque como é que você não vai conseguir mimetizar uma areola de um lado para o outro? Mas a maioria das pacientes, elas ficam animadas com a ideia e elas ficam curiosas. Mas o SUS cobre essa outra mama aqui que não tem câncer, porque ela... Não, isso chama-se simetrização e faz parte do seu tratamento. Então... Coloque-se, né, o seu nome de novo aí, vamos solicitar uma outra cirurgia e vai chegar o dia que a gente vai fazer a simetrização e, de repente, um retoque naquela nova mama, né, ou um enxerto de gordura, ou uma retirada de uma cicatrizinha que ficou mais grossa, ou até o mamilo mesmo para ela tatuar ela depois em cima. Então, a paciente ela tem que ser avisada que ela tem direito, até pelo SUS ou pelos planos de saúde, a fazer todas as etapas que estejam relacionadas àquela doença original, que é o câncer de mama. Sim. Entendeu? Inclusive a simetrização. Isso é importante que vocês saibam, porque é um direito seu. Como foi dito agora para o doutor Euler, esse é um direito seu. Isso está na lei, né? No que diz respeito ao Sistema Único de Saúde e nos planos de saúde também. Então, vocês têm que estar atentos a isso, porque a gente sabe o quanto isso é importante para que vocês possam desenvolver a sua vida e ter, né, uma condição psicológica depois de passar por uma doença extremamente devastadora, que é o câncer de mama. Eu gostaria, já que nós estamos caminhando para o fim, de ouvir de vocês o que vocês gostariam de falar, olhando ali para aquela câmera, para os nossos espectadores que estão
nos assistindo e que vão nos assistir. E também dizer a vocês que as perguntas que vocês queiram fazer aos nossos convidados, podem fazer através das redes sociais e nós vamos passar para eles e eles vão responder posteriormente. Então, eu gostaria de saber, vou começar pelas damas. Com certeza. Tá? Doutora Laila, o que a senhora, Leila, desculpe, falaria para esses ou essas ouvintes ou espectadoras, doutora Laila Freitas? Então, todas as falas, né, desse mês, na verdade, em todas as consultas, eu sempre gosto de deixar 3 recadinhos, 3 dicas muito básicas em relação ao cuidado da mama. Primeiro, né, sempre que a gente pode prevenir uma doença, é melhor do que tratar. Em relação ao câncer de mama, atividade física e controle de peso corporal previne câncer de mama, né? Então, você ter uma atividade física regular, ter uma alimentação, evitar a obesidade, isso faz você prevenir câncer de mama, não ter a doença. Então, isso é muito importante. Segundo, qualquer doença detectada precocemente também tem melhor chance de cura. Então, pacientes, as pessoas, né, mulheres acima de 40 anos, façam sua mamografia todos os anos, independente de qualquer sintoma, de qualquer fator de risco. Procurem fazer os seus exames, estar em dia com os exames, se cuidar. E terceiro, se você sentir qualquer coisa na mama, sentiu algum nódulo, sentiu algo diferente, dor que não passa, qualquer alteração, independente de ter feito ou não seus exames ali de rotina, procure um médico mastologista. É importante ser avaliado, pode não ser nada, a gente sempre espera que não, mas também se for algo que a gente pode tratar, que pode cuidar, isso pode fazer a diferença de salvar uma vida. Doutor Euler, o que o senhor poderia dizer aos nossos ouvintes sobre a reparação da mama? O que você acha que seria interessante nesse momento? Olha, eu acho que o mais interessante é deixar essa mensagem de esperança, né, de apoio, de dizer para quem perdeu, né, a mama, para aquela mulher que perdeu a mama para o câncer, né, não desista da sua vida, não desista dos seus planos porque você ficou sem aquela mama que tinha antes, né? Você vai ter o direito, né, vai ter a oportunidade, de repente, de reconstruir a mama. E eu acho que a gente pode também falar daquelas mulheres que simplesmente não desejam ter a mama reconstruída. A gente falou tanto em reconstrução, mas esqueceu de falar daquelas mulheres que não reconstruíram por diversos motivos. Ou porque não tiveram acesso, ou porque perderam o tempo, ou porque nunca tiveram coragem. É para essas mulheres que eu vou dar um recado. Na verdade, eu vou falar uma frase que eu ouvi de uma paciente e eu me emocionei muito nesse dia. Doutor, eu não vou fazer a cirurgia porque eu não sou uma mama. Eu sou uma pessoa que perdeu uma parte do meu corpo, que é a mama. Entendeu? Eu não sou uma mama, então eu não morri com a mama. Então, você que também, né, não deseja, ou até que deseja, que está sem a mama nesse momento, pense nisso. Você não é uma mama. Então, se fortaleça, se encha de esperança e um dia você vai reconstruir sua mama, se Deus quiser. Então, isso é para você. A importância do diagnóstico precoce, a importância de buscar aquilo que é do seu direito, cuidar da sua saúde. E a prevenção, como a doutora Laila falou, é fundamental. É importante isso também que o doutor Euler falou. Nós não somos apenas um órgão, nós somos uma pessoa. E é preciso que a gente entenda isso. Às vezes a gente passa por determinadas situações para reativar o propósito nosso, que às vezes está um pouco bagunçado diante dessa vida tão tumultuada que a gente leva, de modismo, de valores inclusive superficiais. Eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos parceiros, a VF7, a sua agência do marketing médico. Graças a elas que nós estamos aqui no podcast, dando esse apoio que ela nos dá aqui na retaguarda para que a gente possa oferecer para você
essa oportunidade de um conhecimento com profissionais maravilhosos, profissionais que dentro da sua especialidade desenvolvem um trabalho fantástico em prol de você. Eu gostaria também de agradecer a SOS Otorrinos, a sua clínica 24 horas de otorrino, aqui mesmo, aqui em Santarém. Você que tem seu filho, que muitas vezes tem uma dor de ouvido de madrugada, um sábado, geralmente assim, sexta, sábado, ou que põe um feijãozinho, ou numa cidade de praia como a nossa, que a gente come peixe e tem uma espinhazinha lá. Pois é, a SOS Otorrino, 24 horas, funciona para atender você. E o Alto Posto Pérola do Tapajós é mais que um posto. Ali na estrada Alter do Chão, aquele posto maravilhoso, onde conta com a Delicatessen, que agora se transformou num bar, que nos dá a oportunidade de vivenciar momentos maravilhosos. Então foi um prazer enorme estar aqui com a presença do Dr. Euler e a doutora Laila Freitas. Foi uma noite brilhante, aprendemos um monte de coisa e essa troca é fundamental, principalmente para você, para lhe trazer conhecimento, segurança e deixar de ouvir essas coisas meio loucas aí que a gente ouve nas redes sociais. Eu queria agradecer a você. Esse programa é feito para você. Agradecer a oportunidade que você nos dá, dando um pouquinho do seu tempo para acompanhar o nosso podcast. E reforçar com vocês que nós estaremos de volta abordando temas fantásticos como esse que foi abordado hoje. E também estamos na rede social e vocês terão oportunidade, nas redes sociais, e vocês terão a oportunidade de passar os seus questionamentos para os nossos convidados. Nós iremos passar para eles para que eles possam responder alguma dúvida que por acaso vocês tenham e tenho certeza que eles esclarecerá para vocês. Então, obrigado a todos. Muito bom. Esqueci do detalhe, eu sempre esqueço. Volta aí que não acabou. Gostaria de agradecer o Dr. Euler. Conta aqui com a lembrança. Opa! E a Obrigado. sua presença aqui. É uma honra para mim. E um brinde também é sempre bem-vindo, né? E a doutora Laila Freitas, um brinde aqui. Obrigada. E um agradecimento Muito pela sua obrigada. presença aqui, tá? O negócio Muito é chique. obrigada. Já ganhei esse meu, É? já. Negócio organizado. Muito chique, muito obrigada. Vocês Muito merecem, vocês Muito merecem. obrigada. Obrigada pelo convite. E até uma próxima vez.